Hoje nós vamos estudar sobre estrutura emocional para viver as promessas de Deus. Sabia que você precisa estar estruturado nas suas emoções se você quiser viver as promessas? Quem tem promessa de Deus aqui? Eu acho que todos nós carregamos pelo menos uma promessa de Deus, né? Em algum momento da vida nós recebemos uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Mas uma coisa que impede muitos de viverem as promessas de Deus é a falta de estrutura emocional. Sem estrutura emocional, a promessa não acontece. Na verdade, nós somos os maiores sabotadores das promessas de Deus para as nossas próprias vidas. Sabe quem sabota as promessas de Deus? Não são as outras pessoas. Não é o nosso inimigo, não é o diabo, não são as pessoas. Quem sabota as promessas de Deus para as nossas vidas, normalmente somos nós mesmos, pela nossa falta de estrutura emocional. Você precisa desenvolver estrutura emocional, porque sem estrutura emocional você não consegue sustentar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus promete algo e se você não tiver essa estrutura, isso não vai ser sustentado. Então não basta apenas receber uma palavra de Deus. É preciso também ter uma estrutura interna para que a gente possa sustentar aquilo que um dia foi recebido. Gente, isso aqui é uma verdade absoluta. Tem muita gente que escuta e não entende. Tem gente que escuta e não entende. Tem gente que entende, se anima, mas não cria raiz. Olha só, tem gente que começa, mas para no meio do caminho. Você conhece alguém assim? Começa alguma coisa e no meio do caminho sempre para, nunca tem força para terminar nada. E tem gente que até recebe uma direção de Deus. Aí essa pessoa, ela toma uma decisão, ela vive um momento forte com Deus, mas ela não consegue permanecer o tempo suficiente para que aquilo se torne fruto. Tem gente que tem a direção de Deus, se anima, começa a se mover, mas ela não permanece muito tempo, não tem a paciência de esperar com que aquela semente se torne um fruto na vida dela. Mateus 13 vai falar justamente sobre isso, na parábola do semeador. E ele vai mostrar aqui que o problema nunca esteve na semente. O problema nunca foi a semente. Esse texto bíblico, o próprio Jesus diz que a semente é boa. A semente é a palavra é boa. Agora, o que muda aqui nessa parábola? É o solo. Ou seja, ele vai falar sobre 4 tipos de solo, ou seja, 4 tipos de terra. Então, o que muda é a estrutura. Quando a gente fala de solo, trazendo para a inteligência emocional, a terra nada mais é do que o coração. O nosso coração. A maneira como eu recebo a palavra. E aqui, Jesus vai falar sobre 4 tipos de pessoas. Esse solo aqui, na verdade, tudo bem, Jesus ele usava metáforas, alegorias, parábolas, né, para fazer a pessoa entrar dentro da história, né, e discernir a história. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre 4 tipos de pessoas. Jesus está falando de gente, ele não está falando de terra. Ele está usando o exemplo da terra para falar de gente. Você está entendendo isso? Então Jesus está falando de 4 tipos de pessoas. Ele está falando sobre a palavra que é a semente e o agricultor. O agricultor é Jesus e a semente é o próprio Jesus. Então Jesus está dizendo que ele está se lançando no coração das pessoas. Algumas pessoas sabem fazer bom uso e outras pessoas não. Algumas pessoas desfrutam da boa raiz, da boa semente. Outras pessoas não conseguem desfrutar. Quando a gente traz isso, gente, para a nossa série, isso faz todo sentido. Sabe por quê? Porque inteligência emocional é literalmente a gente entender a condição da alma, a maneira como a gente recebe uma informação. Se a nossa alma está abalada, recebe uma informação boa, muitas vezes a gente não sabe usar aquela informação. Esses dias, eu estava passando na rua e eu me assustei, porque eu vi 2 porcão desse tamanhão assim, sabe? Eu falei, Jesus é os gadarenos ali, era tão grande os bichos. E eles estavam comendo lixo. Mas eu assustei mesmo, gente. Era tão grande os bichos que parecia sei lá, um filhote de boi, um negócio assim. Um bicho grande, gordo, grande, comendo lixo. E aí me fez lembrar da passagem, não dê pérolas a porcos. E muitas vezes a gente não percebe, mas a gente não está retendo aquilo que é bom. O que Jesus está dizendo, não dê pérolas a porcos? Tem gente que você pode falar coisas extraordinárias. A pessoa não vai, não vem, não acontece, não se esforça, não anima para aprender, não tem um coração ensinável. A pregação é de domingo. Dentro do ambiente, com o coração fechado, não recebe nada. Entendeu? Se você está dentro do ambiente, de um lugar, abre teu coração para receber, recebe, fala, Deus, fala comigo, né? Usa o pastor Vitor para falar comigo, sabe, as pessoas mais simples, às vezes, podem ensinar algo poderoso para a gente.
Eu aprendi tanto com meu pai, que não tinha muito conhecimento, muita sabedoria, muita inteligência, mas tinha sabedoria de vida. Aprendi tanto com pessoas, com a avó da minha esposa, sabe? Uma pessoa que não estudou nem, acho que até a 2ª série, mas abria a boca para falar, dava conselho de sabedoria, porque tinha experiência de vida. Então a gente tem muito que aprender, por isso que é importante, abre o coração, abre a terra aí, abre seu coração, né? Para que a palavra possa produzir o devido efeito, né? Então a gente precisa entender que é literalmente isso, a condição da nossa alma, como que eu tenho recebido, se eu recebo e eu processo, se eu sustento, e se isso vai chegar um dia a frutificar. Deus libera a palavra, aí eu tenho que avaliar a maneira como eu recebo, como eu estou processando isso, se eu estou sustentando isso no meu coração, porque na hora difícil, a gente para de sustentar a palavra no coração. Deus nunca acontece, o Senhor prometeu, mas já passou 5 anos, 10 anos, o tempo vem, sufoca, e aí a gente começa a deixar de sustentar a palavra e não enxerga o fruto. Então a gente tem que ir até o final do processo. Jesus está falando de pessoas, está falando de processo. Ou seja, tudo na vida tem um processo. Início, meio, fim, a vida é cíclica, existem ciclos. A gente precisa entender que a gente tem que respeitar o processo. Não adianta querer chegar e já fazer tudo. Tem processo, gente. Tudo na vida tem o tempo certo, o tempo da maturidade. A Bíblia nos ensina, né, que herança antes de tempo é maldição, que tem um tempo certo para todas as coisas. Então, tudo na vida tem um processo. A gente tem que ter calma. Um dia de cada vez. Entender que tudo é um processo. Não é assim, sabe, pastel de feira, dá um pastel aí, toma, não é assim, a vida não é assim, tá? Então a gente tem que entender isso. Aí em Mateus capítulo 13, verso 3 ao 9, vai literalmente, Jesus vai narrar a parábola. Eu vou ler rapidinho para vocês. Então Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Olha só que interessante, Jesus está contando a parábola, ele está usando alguns elementos aqui, da natureza e tal, as aves, aqui ele está chamando de aves. Depois, quando ele for explicar, ele vai dar sentido a essas aves, ok? Parte dela caiu em terreno com pedras, onde havia muita terra, logo brotou porque a terra era profunda, mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram, secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram, sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus narrou a parábola. Todo mundo ficou confuso. O que o senhor está querendo dizer, Jesus? Aí ele vai falar: calma, vou explicar para vocês. Então, até aqui, se a gente for analisar do verso 3 ao 9, Jesus está contando uma história, narrando uma parábola. E Jesus era estrategista. Por que Jesus fazia isso? Quem sabe me dizer? Vocês estão falando alto, né, gente? Por que Jesus fazia isso? Jesus, ele jogava a isca. Jesus, ele contava uma história ali, e ele ficava esperando alguém se interessar. Aí a resposta de Jesus era mais ou menos assim, ó: aos interessados, aqueles que querem aprender mais, esses terão acesso a coisas extraordinárias que as pessoas desinteressadas não vão ter. Então Jesus, ele contava uma história e deixava as pessoas meio assim, né? Tipo, o que ele está falando? Aí agora ele vai explicar a parábola. Aí do verso 18 em diante, ele vai explicar aqui, ó. Agora ele vai explicar. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem de Deus e não entende, o maligno, quem? Não era o passarinho? Você percebe que ele vem, conta uma história, interessou? Agora, esse pássaro aí é um maligno, que vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Gente, essa é uma das estratégias mais sutis do diabo. É não deixar você chegar na sua casa com a palavra que você recebeu aqui. O maligno, ele vem e arranca isso do seu coração. Para quê? Para que você não cresça, para que você não dê tempo para essa palavra gerar vida. O diabo sabe o poder da palavra de Deus. Mas o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu porém vim para que vocês tenham vida em vida e vida em abundância. Então o que o diabo faz? O diabo, ele vai criar situações para que a palavra de Deus não gere frutos na sua vida. É você ouvindo e ele tirando de você, roubando de você. Ele vem para roubar, ele arranca aquilo que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno com pedras, esse é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria.
Todavia, visto que ele não tem raiz em si mesmo, ele permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele abandona os caminhos. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as distrações, a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando a palavra infrutífera. Aqui é uma pessoa que está sendo sufocada pelas distrações, pelo trabalho, né? A palavra não surge efeito porque as distrações não deixam. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Quer dizer, que aquele que recebe a palavra e aceita no seu coração, esse colhe frutos multiplicados a 100, a 60 e a 30 por 1. Quando Jesus ele termina de explicar essa parábola, ele está revelando aqui algo muito profundo sobre a forma como as pessoas recebem aquilo que Deus está falando. A maneira como a gente recebe acerca da palavra de Deus. Gente, aqui é importante a gente entender isso com clareza. Sabe por quê? Porque todos os 4 tipos de solos que Jesus está apresentando aqui, todos eles têm algo em comum. Todos apresentam algo em comum. Primeiro, é que todos ouviram a palavra. Os 4 tipos de solo, ou os 4 tipos de pessoas, ouviram a parábola. O segundo, é que essa parábola não é para quem está lá fora. Aqui Jesus não está falando, e aqueles que estão lá fora. A parábola é para quem está dentro. É sobre quem está ouvindo. Quem está ouvindo a palavra. Então, olha só, presta atenção, os detalhes. A gente tem que aprender a enxergar a Bíblia assim, olhando os detalhes do texto. Isso é tempo, é estudo, é busca. Isso não é teologia não, isso é inspiração, é palavra, é Deus, é buscando muito, ok? Isso não é ciência. Aí o que acontece? A primeira coisa que Jesus vai falar aqui, ó. As 4 pessoas, os 4 solos tinham algo em comum, que era ouvir a palavra. Todos estavam ouvindo a palavra, todos estavam ouvindo, cada um no seu nível, mas todos estavam ouvindo. Aí ele vai falar aqui que esses que estavam ouvindo, cada um soube aproveitar melhor a palavra do que o outro. Então, isso vai mudar a maneira da gente entender esse texto. Jesus não está falando de quem rejeita a palavra, ele está falando de quem ouve a palavra. Então ele não está falando de quem não quer nada com ele. Ele está falando de gente que quer alguma coisa com ele, está dentro ouvindo a palavra, está falando de quem recebe, mas responde de forma diferente. Então, cada um responde de uma maneira diferente sobre a palavra. Aí, o primeiro tipo de solo aqui, ele vai falar sobre aquele que ouve, mas não entende. Essa pessoa, ela está iniciando, o nível é raso. Então, é quando a pessoa não tem entendimento. Ela ouve, não consegue entender, e até aquele pouquinho que ela entendeu, o maligno vem e rouba o que foi semeado. É aquela pessoa que escuta, mas ela não se aprofunda. Ou seja, ela não vai adiante. Ela está no ambiente, mas ela não está conectada. Aqui é a presa mais fácil para o inimigo roubar a palavra da mente da pessoa. É quando ela está no ambiente, mas ela está desconectada do ambiente. Então, eu estou ali ouvindo e tal, mas isso está entrando por aqui, saindo por aqui. Pronto, para o diabo, ótimo, para aquilo não faça efeito na sua vida. É mais ou menos assim, o corpo está presente, mas a mente está dispersa. Então, isso acontece muitas vezes. Você já percebeu que às vezes você está no ambiente, né? Eu mesmo, às vezes eu estou vendo alguma coisa e daqui a pouco eu viajei. O que eu faço? Eu volto e vou ver de novo. Por quê? Porque eu preciso entender, eu preciso aprender. E muitas vezes a gente dispersa. E está no ambiente, e essa é a maneira do diabo tirar da nossa mente mesmo, fazendo a gente devagar nos nossos problemas. E a nossa mente, ela fica ali cheia de coisa. Então, se você não der um basta, agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Então agora anota. Por isso que eu falo, gente, é muito importante. Às vezes você acha que não, mas anotar é importante. Traz um caderninho, vai anotando as coisas, porque você está estudando a palavra. E aí a palavra não cria raiz na mente de muita gente. Se não cria raiz, não gera transformação. Se não gera transformação, não produz mudança nenhuma. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente aprendeu ao longo da nossa série, porque quem aprende a organizar a sua própria mente, quem não aprende a organizar a sua própria mente, não consegue sustentar aquilo que está recebendo. Recebo, mas a mente está desorganizada, então eu não sustento. Não tem sustentação da palavra que eu recebo no meu coração. Então a palavra ela chega, mas infelizmente nesse primeiro nível não permanece. Se não permanece, não transforma, não muda, nada acontece. O segundo tipo de solo é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria. Aqui já tem um avanço. Ela já ouve, já recebe com alegria. Aqui já sobe de nível. Essa pessoa se envolve mais, ela se empolga com aquilo que ela está ouvindo. É aquela pessoa que sai de uma ministração decidida, motivada, com vontade de mudar. Aquela pessoa que reconhece os seus erros, tem a consciência, e agora eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar, eu vou ser transformado. Só que o que acontece aqui, gente? Aqui, na verdade,
Se essa palavra ela não tem raiz, ela não vai permanecer, por mais que a pessoa sentiu algo diferente, mas a falta da raiz não vai deixar essa pessoa permanecer. E aí, sem raiz, vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade aqui seria a primeira pressão da vida, a primeira tribulação, a pessoa abandona tudo, já larga. Isso aqui é muito comum, viu? Dentro da igreja é muito comum. A pessoa vem, ouve a palavra, aquece o coração, aí no outro domingo já não aparece mais. Por que não apareceu? Os problemas da vida, ela não tinha raiz, não teve ninguém para ajudar, para sustentar ela, e aí ela já larga, já abandona o caminho, por falta de raiz. Aqui revela algo muito importante. Muitas vezes não é falta de vontade, é a falta de profundidade mesmo. Então, quando a pessoa não tem profundidade na palavra, ela tem até vontade de permanecer, mas ela não tem força, porque ela não tem estrutura. Gente, a metáfora da árvore é literalmente isso. Uma árvore, antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo. Ela precisa de profundidade, raiz, ela precisa ter força para poder crescer. Eu plantei algumas árvores na nossa casa nova e eu achei estranho, porque a gente plantou e parece que ela tinha morrido. Aí eu liguei para o cara que me vendeu, falei, você me vendeu uns negócios aqui, caro, que morreu tudo. Ele falou, não morreu não, tá certo. É só adubar e esperar. Aí eu peguei um jardineiro lá, ele adubou, aí todo dia eu lá colocava água, às vezes acordava mais cedo, que eu queria ver aquela árvore crescer. Eu falei, não, o negócio tem que prosperar, tem que crescer, né? Aí eu acordava lá com a mangueira e ficava botando água, aquela coisa. Hoje, eu estou até assustado, porque cresceu tanto, que o rapaz falou, se ela continuar crescendo assim, a gente vai ter que cortar elas. Eu falei, nunca você vai cortar minhas árvores. A base dela está isso aqui, gente. Eu tenho que ficar rasgando o chão lá, porque ela começa a invadir tudo. Então, olha só que interessante. Começou fininho, um negocinho assim, meio sem graça, tal. Fincou as raízes, cresceu agora, não para de crescer. Nem adubo mais, porque senão, vou ter que sacrificar as árvores. Não dá, está crescendo tanto lá. O rapaz falou, vai invadir o muro. Eu falei, não, Deus vai colocar a mão nela, ela vai ficar ajustadinha e vai crescer para cima. A gente planta com tanto carinho, faz tão assim. A vida é assim, às vezes a gente não tem essa profundidade, não tem essa raiz, e aí qualquer coisa tira a gente da presença de Deus, Então, a pessoa começa baseada muito nas suas emoções, mas não tem estrutura para continuar, porque a emoção uma hora ou outra diminui. O que é feito na base da emoção, espiritualmente, sempre vai diminuir. Então, aqui vai entrar uma verdade muito forte. Quem começa só no emocional, para no emocional. Por quê? Porque o emocional é instável. Então, quem começa só nas emoções, uau! Se não subir de nível, não consegue sustentar. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Tem gente que um dia está motivado, um dia está desmotivado. É assim ou não é a vida humana, gente? Se a sua vida está baseada nisso, você não consegue sustentar o processo por muito tempo. O terceiro tipo de solo é aquele que ouve a palavra, começa, só que no longo do caminho vai sendo sufocado pelas preocupações da vida e pelo engano das riquezas. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela não necessariamente ela desiste de forma direta, mas ela vai se perdendo. Como que ela se perde? Ela começa bem, só que aí vem preocupações, distrações e começam a ocupar espaço na mente dela. E aí a palavra que deveria ter significado vai perdendo significado. Por quê? Porque começa a vir a ansiedade, isso começa a crescer no coração da pessoa, as distrações elas começam a tomar lugar, e aquilo que Deus estava fazendo vai sendo sufocado aos poucos, porque as outras coisas vão tomando o lugar da palavra. E aqui é sério também, algo muito sério. Por quê? Porque não basta só começar. É preciso proteger o processo. Fala para o crente do seu lado, é necessário proteger o processo. Como é que é isso, gente? Vamos lá, muitas pessoas até entendem que precisa fazer, precisa começar a caminhar, mas não aprende a lidar com os processos da vida. Não aprende a lidar com o seu emocional, com a sua mente, com a sua ansiedade, não aprende a lidar com as pressões da vida. Proteger o processo é aprender a lidar com as diferenças, com as coisas que vão acontecendo na vida. E isso vai tirando foco, vai roubando a energia, vai enfraquecendo a constância, até que a pessoa já não consegue mais chegar em resultado nenhum. E olha, uma vez que a gente aprende essa questão de inteligência emocional, que é algo muito fundamental. Por quê? Porque quem tem uma mente desorganizada não consegue sustentar um processo organizado. Processo é organizado, tem começo, meio e fim. Uma pessoa com a mente desorganizada não sustenta um processo, a organização de um processo. Você já viu aquela pessoa que a vida dela é uma bagunça? Essa pessoa normalmente ela só reflete por fora o que está acontecendo por dentro. Uma pessoa que faz uma coisa, mas faz pela metade, só reflete o que ela é por dentro. Às vezes você pede para a pessoa fazer uma coisa, limpa aquele vidro, aí a pessoa limpa metade do vidro. Ela é bagunçada por dentro, ela não entende que o vidro tem dois lados.
limpa um lado e não limpa o outro. Eles têm que falar, tem 2 lados, limpa o lado de lá. Entendeu? Você está dando risada por quê, pastora Vanessa? Segura. É uma luta na minha vida, todos os dias. Rapaz, eu tenho um menino que trabalha comigo, que é um negócio que Deus colocou na minha vida. Ele deve estar me assistindo aí. Quer dizer, nem deve estar me assistindo, porque ele nem liga para nada. Mas é uma coisa, gente. Acaba de limpar. Tá limpo isso aqui? Tá, eu vou ver. Eu passo o dedo sai preto. Limpou na frente. E a parte de trás? Era para limpar atrás? Era, filho. Aí hoje eu falei para ele, olha, eu acho que eu estou vendo aqui como é que é o seu interior. Vamos arrumar isso em nome de Jesus. Aí ele fala, eu preciso arrumar mesmo. Mas é difícil. Mas é assim, aquilo não é um processo natural. Lembra que eu falo que tudo é treinável? Para muita gente, não é um processo natural, ser organizado, limpo, sabe? É literalmente varrer a casa e esconder a sujeirinha debaixo do tapete. Tem gente que acha que é normal, mas é uma sujeirinha só. Então a gente tem que começar a treinar esse processo de excelência dentro da gente. Deus, ele começa um processo na vida de uma pessoa, e a gente tem que entender uma coisa, que Deus não vai mudar tudo de uma vez. Entenda isso, quando Deus começar um processo na sua vida, vai ser gradativo. Ele não vai mudar tudo de uma vez. Ele vai ajustando aos poucos a sua mente, os seus hábitos, as suas decisões, os seus relacionamentos. Ele vai alinhando áreas que estavam desalinhadas. E isso nunca acontece de um dia para o outro. Isso exige processo e constância. Jesus, ele vai apresentar também um 4º tipo de solo. O 4º tipo de solo é a terra boa. Jesus chama de terra boa. Ele diz que esse é aquele que ouve, entende e frutifica. O que acontece aqui? Esse aqui recebeu a palavra, processou a palavra, criou raiz e permaneceu até gerar resultado. Permanecer até quando? Você percebe que não adianta começar e parar no meio do caminho? Por que muita gente não tem resultado? Porque sempre para no meio do caminho. A pessoa começa uma faculdade, para no meio do caminho, começa algo, para no meio do caminho, tudo que começa, para no meio do caminho. Não vai ver resultado. Você tem que começar, continuar. Você tem que começar, você recebe, você processa, você cria raiz, você permanece até gerar resultado. Permanece até quando? Aqui é interessante que essa terra, ela não é definida pelo começo. Ela é definida pela continuidade. Não foi o começo dela. Ela continuou. Ela prosseguiu. Ela foi constante. A terra que eu falo, a pessoa. Aqui não aponta para o mais empolgado. Aqui é o mais constante. Sabe, tem gente que é extremamente empolgada. Começa algo, é uma empolgação, sai correndo na frente de todo mundo. Normalmente esse vai parar no meio do caminho. É a corrida, né, da lebre e da tartaruga. A tartaruguinha devagarinho, constante, andando para frente. A lebre empolgada, achou que já ganhou, vai tirar uma selfie, vai tomar um milkshake, vai conversar com um, vai conversar com o outro, e a tartaruguinha está indo. Aí a lebre distraída, para no meio do caminho e a tartaruga vai lá e vence. Gente, não precisa correr que nem um louco. A vida não é assim, essa loucura desenfreada. Faz um pouquinho a cada dia. Lembra, Clube da Evolução, voltando alguns anos atrás, 1% a cada dia, é o que você precisa. Fazer o seu 1% a cada dia. Mas você precisa ser constante. Ou seja, sabe qual é o segredo da vida? Qual, pastor? É não desistir, é não parar, é continuar, é permanecer, é ser constante, é fazer até colher o resultado. É continuar até dar certo. Não é o que sente mais, é o que sustenta melhor. Às vezes a pessoa, nossa, você sustenta aquilo que você sente? É exatamente aqui que está o ponto central daquilo que a gente está aprendendo hoje. Quando você olha esses 4 tipos de solo, você percebe que o que muda não é a palavra. Como é que é isso aí, pastor? O que muda não é a palavra? Sabe o que muda? É a estrutura interior, ou seja, quem recebe melhor a palavra. No mesmo grupo de pessoas, Jesus está falando que tem 4 tipos de pessoas nesse mesmo grupo, e apenas um grupo é que vai fazer bom uso da palavra. Vamos dividir de forma igual. 1/4 desse grupo é que vai fazer bom uso da palavra. É aquele que permaneceu, que continuou, que entendeu, que criou raiz, que permaneceu constante. Apenas um grupo, os constantes, é que vão fazer bom uso da palavra. A palavra vai gerar fruto no coração de quem é constante. Isso aqui é uma verdade muito importante. Não é o que Deus fala que define o resultado da sua vida.
Olha só, gente, é a forma como você sustenta aquilo que Deus está falando. Deus, ele pode lançar a palavra mais extraordinária sobre a sua vida. Se você não sustentar isso no seu coração, não vai acontecer nada. E essa parábola, aqui ela vai se conectar diretamente com aquilo que a gente está estudando nessa série. Ao longo dessas ministrações, nós falamos sobre mente, nós falamos sobre emoções, nós falamos sobre decisões, nós falamos sobre consciência, nós falamos sobre batalhas, nós falamos sobre posicionamento espiritual. E tudo isso tem um propósito, sabe por quê? Porque olha só, gente, o propósito de tudo isso é te dar uma estrutura para você sustentar os processos da sua vida. Então a gente precisa de estrutura, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a tomar as decisões corretas, aprender a ter consciência sobre nós mesmos, a entender a maneira como a gente luta as nossas batalhas, porque tudo isso é uma base que forma uma estrutura para nos sustentar em meio aos processos da vida. Eu vou te falar algo de forma muito direta. Deus, ele não trabalha só com começos. Muita gente acha que Deus começa e... Não, Deus trabalha com processos. Se você for olhar a história de personagens, tudo foi um processo. Davi um processo, José um processo. A vida é feita de processos. E todo processo exige, em primeiro lugar, permanência. Processo exige constância. E processo exige maturidade emocional. Então, olha só, permanência, constância e maturidade emocional. Tem gente que começa bem, não começa? Mas não sustenta o começo. Começa bem, você fala, se continuar assim vai ser um furacão. Aí ela não consegue sustentar. Tem gente que recebe uma palavra forte, mas não consegue permanecer muito tempo nessa palavra. Presta atenção. Tem gente que toma uma decisão, mas não continua naquela decisão. Tomei a decisão, agora eu vou andar assim, eu vou fazer as coisas certas, mas logo não consegue permanecer. E aí, essa pessoa começa a achar que o problema está em tudo. O problema está em Deus, o problema está no pastor, o problema está na igreja, o problema está... tudo que faz nada dá certo, a vida não anda, o problema está no mundo. Mas aí, quando você olha para a palavra, você percebe que muitas vezes não é falta do agir de Deus. É falta de uma estrutura emocional para sustentar aquilo que Deus começou um dia na sua vida. Por que muitos ministérios se perdem no meio do caminho? Aí você pergunta para uma pessoa que se perdeu no meio do caminho ministerial, ela vai falar, porque pisaram no meu pé, porque me fizeram mal, porque me deram punhalada pelas costas. A pessoa nunca vai ter a consciência de falar, na verdade eu não tive estrutura emocional para sustentar o que Deus me entregou. Isso eu falo por mim. É necessário uma estrutura emocional muito grande para poder sustentar um projeto desse. Você tem que estar com as suas emoções no lugar. E tem que estar trabalhando isso o tempo inteiro. Lidar com gente é um desafio tão grande. E muitas vezes é fácil a gente jogar o nosso fracasso. Quando a gente fracassa em alguma coisa, por que você não conseguiu salvar aquele casamento? Porque a minha esposa, ela era uma mulher rixosa. Não, porque o meu marido era muito grosso. Eu não tive estrutura emocional para aguentar o casamento. Essa é a grande verdade. Se tivesse estruturado na alma, teria sustentado. Então a gente precisa entender isso, criar essa estrutura nas nossas emoções para a gente sustentar a palavra no nosso coração. Porque sem essa estrutura a gente não sustenta. É a falta de estrutura que está tirando muita gente do centro do propósito de Deus para a vida deles. É a falta de estrutura emocional. Hoje a gente está entendendo algo muito importante, gente. Não basta receber uma palavra, não basta receber uma promessa. É preciso ter estrutura para sustentar essa palavra e essa promessa. Tem que ter essa estrutura nas emoções. Qual é o problema de muita gente? Não é começar. Você vê que as pessoas conseguem começar algo, mas elas não conseguem continuar a sustentar o que começou. Isso aqui precisa ser trazido para a nossa vida prática. Sabe por quê? Porque todas as áreas das nossas vidas, o que vai gerar resultado não é uma intensidade de momento, não é em algum momento você colocar energia, é você ser constante no processo. O que sustenta resultado é a constância no processo. Anota isso em nome de Jesus, grava isso em tábuas, coloca isso na sua mente. O que sustenta os seus resultados é a constância no processo. O que vai manter algo de pé, algo de sucesso, é você literalmente ter constância no processo. Não parar, não desistir. Não adianta ser constante uma vez ou outra.
ser presente uma vez ou outra. Isso pode ser na vida espiritual, na vida emocional, no casamento, na vida profissional. Tudo o que gera fruto passa por um processo. Tudo que gera fruto passa por um processo. Não queira fruto sem processo. Lembra de novo da árvore. Eu planto, eu espero o tempo certo. Isso é uma árvore frutífera. Esses dias eu colhi da minha jabuticabeira umas mais de 100 frutinhos lá, e a gente foi comendo aos pouquinhos e tal, mas é um processo. Você planta, espera o tempo dela ganhar vida, dela firmar a raiz, as folhas caem, depois as folhas nascem, até chegar aos primeiros frutos. Demora. Está entendendo isso em nome de Jesus? E esse processo vai exigir algo que vai além de sentimento. Todo processo vai exigir algo que vai além da motivação. Todo processo vai exigir algo de você que vai além da sua empolgação. Processo exige estrutura. E quem não desenvolve estrutura, certamente para no meio do caminho. Deixa eu trazer algo prático para a gente finalizar. Algo que nós estamos vivendo nesse exato momento como igreja. Eu quero compartilhar isso com vocês. Desde o início da nossa igreja, quando nós fundamos a Evo, nós recebemos palavras claras de homens de Deus, dizendo que a igreja iria crescer, que a igreja iria ganhar forma, que a igreja iria amadurecer, mas que isso ia exigir um momento específico. E nesse momento específico, nós iríamos viver um crescimento exponencial. E esse momento está ligado a um período, que é agora, 6 anos. Nós recebemos uma palavra que em 6 anos a nossa igreja ia ter um crescimento, ia destravar, ia ser uma coisa assim, uma igreja... Quantos anos? Nós estamos caminhando dentro dessa promessa. A gente não para. A gente está trabalhando, a gente está construindo, a gente está ajustando, a gente está organizando, a gente está servindo, a gente está permanecendo. Chegamos nesse tempo, no 6º ano. E aí agora a gente começou a viver algo interessante. Interessante para o bom e para o ruim também. Para os dois lados. A igreja está crescendo, pessoas novas estão chegando, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas que estavam conectadas há um bom tempo, estão começando a sair. Isso gera um bug na nossa mente. Deus, o que está acontecendo? Se você olha só com o lado emocional, o que você faz? Vai questionar Deus. Deus, mas não era para estar tudo junto, crescendo junto, chegando mais, ficando e chegando, e não era para estar todo mundo aqui? Só que o que acontece? Aqui entra algo que é entendimento de processo. A gente tem que entender o processo. Nem todo mundo vai fazer parte de todas as fases. Isso numa organização, numa igreja, nem todo mundo. Você percebe a sua vida? Você tem os mesmos amigos que você tinha lá desde a sua infância? Sim ou não? Então, para cada área da sua vida, processos, ciclos, novas pessoas, isso faz parte. A gente precisa trabalhar como pastor, como igreja, o nosso emocional e entender que nem todo mundo vai fazer parte para todas as fases. Tem gente que foi importante até aqui, foi instrumento de Deus até aqui. Só que daqui para frente, Deus vai começar a conectar algumas outras pessoas para aquilo que Ele está construindo em nós. Ter esse nível de maturidade, de inteligência, não é algo fácil. Entender a estrutura de um processo não é algo fácil. Então a gente olha e vai entender. Tem gente que foi bênção até aqui. E tem gente que vai começar a ser bênção a partir daqui. E tem gente que vai continuar sendo bênção a partir de quando começou lá atrás. É processo. Ao mesmo tempo, algo que estava travado desde o começo, começou a destravar exatamente nesse período. Então, olha só que interessante, eu estou pregando algo que a gente está vivendo na prática. As redes sociais, por exemplo, a gente sempre fez um trabalho em rede social. E durante todos esses anos, quase nada de crescimento. Mesmo a gente sendo constante em tudo, um crescimento assim, pífio, quase nada. Movimento, quase nada. Não tinha grande movimento. Aí, exatamente no 6º ano, aquilo que estava sendo construído no secreto, começa a aparecer em público.
Aí a gente começa a ver o movimento de Deus. Hoje nós estamos entrando num crescimento exponencial nas redes sociais. Milhares de pessoas se conectando conosco, milhares de pessoas alcançadas. Algo que não aconteceu nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, está acontecendo no tempo certo. E nesse ponto é importante a gente entender algo que confronta o nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes chega o tempo que Deus falou, e a nossa expectativa é que tudo aconteça exatamente do jeito que a gente imaginou. Porque quando Deus falou, vai ser, o que eu imaginei? Eu já comecei a imaginar um monte de coisa na minha mente. Então, Deus, quando chegar nesse tempo, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é experiência de vida. Nem tudo vai ser do jeito que você imaginou. Às vezes a gente imagina uma coisa, e aí Deus fala, filho, vai acontecer, mas vai ser do meu... Não é do jeito que a gente imagina. Aí, a gente tem que entender que nem sempre o tempo da promessa vem acompanhado da forma que a gente idealiza. E aí é que muita gente se perde no processo. Por quê? Porque quando a realidade não corresponde com a nossa expectativa, qual é a tendência? Questionar, desanimar e esfriar até espiritualmente. Poxa, Deus, o Senhor prometeu, falou que ia acontecer, que seria esse tempo. Aí nesse tempo, em vez de... Olha, eu não estou entendendo. Aí você começa a esfriar. E aí, talvez, não seja que Deus está atrasando nada, não. Talvez seja Deus provando o nosso coração mesmo. Isso aqui é difícil entender, mas eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. É Deus provando o nosso coração para ver se a nossa fidelidade está firmada nele ou no resultado que a gente espera. Eu falei, eu prometi, mas quando chegar no tempo oportuno eu vou provar o teu coração. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer do jeito que Ele quer. E essa prova é justamente para ver se o nosso coração está nele ou está na promessa. Que quando o coração está na promessa, ou melhor dizendo, só na promessa, a gente vai questionar Deus. Eu vou parar, eu vou desistir. O Senhor prometeu, o Senhor não fez. E aí talvez esse tempo seja literalmente Deus estruturando as coisas para você viver a promessa, mas antes da promessa acontecer, Deus vai te estruturar do início ao fim. Entender isso não é uma tarefa fácil. Nós somos seres humanos, gente. E como seres humanos, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas debilidades. E a gente, poxa, se Deus prometeu, chega no tempo da promessa, Deus vai provar meu coração para ver se meu coração está na promessa ou se está nele. Não preciso contar a história de Abraão tudo de novo, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. 10 anos depois, nada aconteceu. Aí Deus vai ter um encontro com Abraão e Abraão, cadê a promessa? Aí o texto continua, promessa, sufocado pela promessa, o que ele faz? Ele tem um filho com a serva. Gente, isso aqui é muito interessante. É fácil permanecer quando tudo está acontecendo, né? Casamento está bom? Estamos juntos. Finanças está fluindo? Estamos legal. Mas sabe o que é maturidade? Maturidade é permanecer quando ainda não está do jeito que você interpretou, imaginou, do jeito que você esperou que tivesse. Aí sim, mostra que nós estamos maduros. Aí mostra que a gente está começando a chegar no processo de maturidade. Esse processo é necessário, sabe por quê? Porque Deus não está apenas interessado em cumprir a promessa que Ele te fez. Ele está interessado em primeiro formar uma estrutura dentro de você para sustentar a promessa que Ele fez. Primeiro é a estrutura para sustentar a promessa. A gente está tão preocupado com a promessa que Deus fez e Deus está dizendo assim, ó, primeiro eu vou formar dentro de você uma estrutura, porque quando a promessa se realizar, você vai conseguir sustentar. Sem estrutura, a promessa não permanece. Deus pode liberar uma palavra, dar uma promessa, mas se Ele cumprir a promessa e você não tem a estrutura necessária para a promessa, você está entendendo isso? Muitas vezes a gente quer tanto crescer, fazer acontecer, mas e aí, já está estruturado para isso? Você já tem essa estrutura?
Se eu der esse crescimento que eu prometi, como é que vai ser? Você vai aguentar? E às vezes a gente acha que vai e a gente enlouquece. Esses dias eu estava vendo um estudo científico que a profissão pastor é a segunda profissão no mundo inteiro como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. A ser acometida por AVCs. Ou seja, pastores são mais vulneráveis a causar AVC. Pastores são mais vulneráveis. A segunda profissão. A primeira é presidente da República. Só que esse irmão não morre, né? Fica, permanece, continua. Estou matando ninguém, gente, em nome de Jesus. E aí, às vezes, é aquela coisa, né? Eu quero crescer, eu quero acontecer, eu quero fazer. E aí você não tem estrutura para o que você está pedindo muitas vezes. Deus conhece a sua estrutura. Então deixa primeiro Deus criar a estrutura em você. Fala para o crente, deixa Deus concluir o processo, criar uma estrutura em você, depois Ele cumpre a promessa. Fala assim, primeiro vem a estrutura, depois a promessa. Gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente não entende o processo e a gente vai questionar Deus no meio do caminho. Quando a gente não entende os processos, a gente vai questionar Deus. Me dá mais 5 minutos? Amém ou não? Amém. A gente vai olhar o tempo passando, o tempo passando. O tempo passa. Quando o tempo passa, o que acontece? A pressão aumenta. Algumas coisas começam a acontecer, não começam a acontecer do jeito que a gente imaginava. E se o nosso emocional ele não estiver estruturado, a gente desanima, sim ou não? Sim ou não, gente? Deus promete, aí o tempo passa, a coisa não acontece, e a gente está vendo a realidade, confrontando a expectativa, né? Sufocando ali. A gente fala, está ficando velho, a coisa não está acontecendo, não casei ainda, a coisa não deu bom, e não sei o quê, e eu era sonhador, e aí você começa a ficar louco. Isso foi o que aconteceu lá com Abraão e com Sara. Você lembra da história? Deus prometeu, o tempo passou, começou a pressionar aquela mulher, pressionada pelo tempo, ela toma uma decisão. Mas Deus não estava na decisão dela. O resultado? Ismael. Depois, o Ismael começou a gerar conflito dentro da sua própria casa. Aí, quando você não entende o processo, você tenta acelerar aquilo que Deus está construindo na tua vida. E aí, quando você tenta resolver no seu tempo aquilo que Deus está fazendo no tempo dele, você começa a criar problemas que Deus não planejou para a sua vida. Aí você arruma uns problemão para a tua vida. E aí? Aí você vai ter que chorar para Deus resolver seus problemas. Não é assim, gente? Aí, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não tenha dúvida da promessa. Se Deus prometeu, Ele é fiel e Ele cumpre. Agora, deixa Ele criar a estrutura necessária para Ele cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Se o seu coração é só na promessa, Deus vai provar um pouquinho mais o teu coração. Agora, entre toda promessa e o cumprimento dessa promessa, existe um processo. E esse processo tem que ser respeitado. Fala para o crente do seu lado, respeita o processo em nome de Jesus. E normalmente nesse processo, Jesus, vai ficando mais difícil a coisa, né? É nesse processo que a sua fé é testada. Fala para o irmão que está do seu lado, é nesse processo que a sua fé é testada. É nesse processo que a sua constância é testada. E é nesse processo que a sua estrutura emocional é testada. E aí, quem não tem estrutura, desiste no meio do processo. Só quem permanece até o fim é que vê o cumprimento da promessa se tornar uma realidade. Só quem permanece firme durante o processo é que vê a promessa se tornar uma realidade. Termina falando para o crente do seu lado, permanecer até viver a promessa. Você está entendendo isso? Permanecer até viver a promessa. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.